Então, para quem não me conhece, meu nome é Stephanie, eu tenho 22 anos. Eu tive uma experiência com Deus a primeira vez aos 17, e durante 5 anos eu provei desse amor de Deus no grupo que Deus me chamou primeiramente, que era a Semente de uma Nova Geração, São José. E hoje eu sou vocacionada na comunidade Imaculado Coração de Maria, com o meu namorado Rodrigo, meu presente de Deus. E antes que eu comece a pregar, Nossa Senhora me colocava uma coisa muito forte para as meninas desse grupo, pedindo que vocês, meninas, entreguem o coração de vocês a ela. Quando eu parei de procurar uma pessoa para o meu coração, mas entreguei-o à Virgem, ela me levou a uma pessoa que me leva ao Filho, que me leva a Deus. Então, consagrem o coração de vocês à Virgem Maria. Hoje o tema do GAP é a essência do amor de Deus. E parece muito fácil, né? Falar do amor de Deus. Deus me ama, nós sabemos. Mas a essência, o que vem a ser isso? E eu fui pelo lado mais lógico possível, né? Eu comecei a pesquisar e um dia eu falei assim, não. O que é essência? Eu só lembrava de essência, sei lá, que era essência de baunilha, essência de perfume. Eu não entendo nada disso. Cozinha até que vai, agora de produção de perfume eu já não. Então eu fui procurar o que significava essência no dicionário mais racional possível. E diz: a essência representa as manifestações fundamentais ou a substância do nosso ser, sendo que a essência pode ser algo comum ou algo que distingue os elementos. Expressa o mais alto nível de uma coisa. É o que faz uma coisa ser o que ela é. É o essencial, o importante, o característico, o íntimo, o cheio. E eu fiquei pensando, né? Gente, que riqueza que é o nosso dicionário, né? Porque eu pensando, essência do amor de Deus. Daí você vê ali, é a substância do nosso ser. Deus é a substância do nosso ser. É o que distingue os elementos, o mais alto nível de alguma coisa. E daí eu comecei a pensar, o que é o mais alto nível de Deus? O que é o mais profundo de Deus? O mais íntimo de Deus? O que é a essência de Deus? E eu voltei ao tema de hoje, o amor. Então, a essência de Deus é amor, e nós vamos falar sobre a essência de Deus, nós vamos falar sobre o amor, e eu ainda quis ir mais profundo. O que é a essência do amor de Deus? Dentro do amor de Deus, o que é mais profundo dentro do amor dele e o que é mais profundo que ele fez, a prova maior que ele deu. E a gente daí se depara com a cruz e vê que a essência do amor é a doação, é o se doar, é o morrer para nós mesmos e nos doarmos no amor. E se a essência de Deus é amor, qual que é a minha essência? Qual que é a nossa essência? Qual é a essência do gato? E o que distingue a nossa essência da essência de Deus? E eu fiquei um tempão pensando nisso, porque se Deus é amor e Deus nos criou por amor, nós também somos amor, mas nós não somos Deus. Então o que nos distingue de Deus? E eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. Meu Deus, Deus é amor, Deus nos criou por amor, nós somos amor, mas nós não somos Deus. O que somos, né?
E daí eu encontrei uma coisa que dói um pouco, que é o que nos distingue de Deus, que é o pecado. Que é aquela barreira que nos impede de nos achegarmos à fonte de todo amor. Daí eu queria que vocês abrissem Lucas 7. Para nós vermos como que Jesus, dizem que tudo aquilo que Deus tinha para nos ensinar, Ele nos ensinou em Jesus. Então, se tudo aquilo que Ele tinha para nos ensinar está em Jesus, está no Evangelho. E lá em Lucas 7:37, Lucas 7:37. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com seus cabelos, beijava-os e ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que tinha convidado dizia consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo ele como pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele que mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgas bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês a mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta mulher, com suas lágrimas, regou os pés, enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não cessou de beijar os pés. Não me ungiste os cabelos com óleo, mas esta com perfume ungiu os pés. Por isso te digo, numerosos são os pecados que lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao pouco tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco perdoa, pouco ama. Então, a maior demonstração do amor se dá na vida de Jesus Cristo quando Ele vem e perdoa os pecadores. Quando Ele vem e diz para cada um de nós, como era falado há pouco, que apesar do mundo nos dizer que nós não somos nada, apesar da nossa própria vida muitas vezes nos dizer que nós não somos, que nós não temos, que nós não isso, não aquilo, por mais miserável que seja, e quanto mais miserável formos, maior é a abundância do amor de Cristo, no perdão. Maior é a manifestação da glória de Deus, do amor supremo e da doação de Deus por nós, no perdão. Em Lucas 8, vai continuar ali a missão de Jesus. E no versículo 2 vai falar: os 12 estavam com ele, também algumas mulheres tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual tinha saído 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o assistiam em suas posses. E daí vendo esses 7 demônios de Maria Madalena que foram tirados, eu pensei comigo que isso tinha que ter uma relação com o amor
que eu encontro na minha vida e que provavelmente nós encontramos na nossa. São a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho ou a vaidade. Eu não sei vocês, mas na minha vida tem um pouquinho do céu. E toda vez que eu peço ao Espírito Santo o auxílio dele, peço a cura e a manifestação do amor de Deus, dessa essência do amor de Deus, que se dá no perdão e na doação dele por nós, o Senhor me liberta, como libertou a ela. E dizem que quando a gente é chamado para pregar, nós somos chamados a viver aquilo, né? E a minha semana foi muito difícil. Foi uma manifestação do amor de Deus. Eu comecei um novo trabalho, que eu tenho que pegar 4 anos para esse trabalho, glória a Deus, eu estou mesmo empregada. E no meio, acho que foi terça ou quarta-feira, eu estava no ônibus lá apertadinha, entrou um homem, mas tão mal cheiroso que me dava ânsia, sabe? Ele tinha as mãos cortadas, muito sujo, muito rasgado, assim, e tudo começou a me dar ânsia. E eu pensando humanamente, né? Se esse homem aqui no ônibus agora, eu no meu trabalho, alguém seja dado fazer alguma coisa. E na hora que eu olhei assim para ele, eu lembrei dos nossos irmãos franciscanos, eu falei, meu Deus, Cristo habita ali. Cristo vê, talvez muitos de nós, fedendo pelos nossos pecados, cortados, machucados. E eu olhava para aquele homem e lembrava do leproso que Jesus abraçou, e eu falei, quantas vezes eu chego fedendo pelas minhas misérias, cortada, que Cristo me abraça. O Cristo que habita em mim não é mais do que o Cristo que habita nele para mim me achar melhor do que ele, ou achar que ele não deveria estar aí, porque está me causando mal-estar. E a minha semana continuou. Eu tenho um irmão de 19 anos que fez a crisma comigo e nunca mais foi na igreja. E ele nunca tinha chegado dentro em casa. E essa semana, eu lá com a minha mãe, a gente meio preocupada no meio da semana, ele estuda banho, mas já tinha passado do horário do colégio e ele não chegava. E de repente, ele bate, eu escuto bater na porta, eu sei, é meu irmão, né? O amigo dele fala assim, eu vim trazer meu irmão. Daí, meu Deus, né? Eu abri a porta, o meu irmão estava assim, encostado na porta. Sabe quando a pessoa bebe tanto que fica até estrada? Assim, o meu irmão estava assim. E eu nunca tinha visto ele assim. E quase como uma hora, literalmente. E meu irmão amigo dele deixou ele e saiu correndo, porque minha mãe queria bater nele, achando que a culpa era do amigo. Daí ele saiu correndo, largou meu irmão que caiu no meio da sala. E eu fui. Hoje eu ri também. Eu fui, pode ir. E ele foi, deitou assim no banheiro, na privada, e começou a vomitar. E eu tentando cuidar dele para que ele não se afogasse. Daí eu pensando assim, né? A minha mãe não deu bola, ela falou, ele foi beber, ele foi procurar, eu não dormia, eu acordo cedo. E eu ajudando ele lá. E a minha vontade humana era dormir, eu tinha que acordar no outro dia para pegar de novo os 4 ônibus, para encontrar o homem vestido. E eu ajudando o meu irmão, e ele, daí eu fui deitar 1h pouco, 2 horas, não sei. E ele no outro quarto, eu escutei ele assim, meu Deus, não vou conseguir dormir, esse diabo vai se afundar, eu vou morrer, culpa vai ser minha. E comecei a ficar com o meu irmão, e ele falou assim, fica aqui comigo. Daí eu falei, fica. E ele falou assim, eu vou aproveitar que eu estou bêbado e falar tudo que eu não tenho coragem de falar para você. Porque meu irmão não fala comigo. Se eu falo alguma coisa, Júnior, alguma coisa de base, né? E ele começou a falar. Ele falou assim, eu não merecia que você estivesse cuidando de mim. Eu não te trato bem, eu não te dou atenção, eu não converso com você. Mas no momento que eu mais preciso, que eu estou aqui caído, você está do meu lado e você está mostrando que me ama. Quando eu olhei para ele, eu vi novamente o que Cristo faz por nós. Nós estamos ali caídos, sem ter mais o que fazer, sem merecermos esse amor. E ele nos auxilia. Eu fiquei até 4 horas da manhã escutando meu irmão contando as mesmas coisas.
Quem já viu um bêbado sabe que eles repetem. Foi muito gostoso ouvir a primeira vez que meu irmão me amava. Depois começou a ficar um pouco cansativo, mas o amor é doação. E eu passei aquela noite sem dormir, ajudando ele. E nisso, a minha semana não terminou, porque Deus próprio de ficar. E no outro dia, depois de ter acudido meu irmão, eu acordei com a notícia que a mãe de uma amiga minha, que é muito próxima da nossa família, tinha falecido. Ela teve uma vida totalmente desregrada e por perto de 40 anos ela se converteu e se consagrou a Deus, viveu a castidade até seu último dia e se doou inteiramente a Deus. E eu vi novamente a manifestação do amor de Deus. No dia anterior, antes de eu chegar em casa que eu tinha encontrado meu irmão bêbado, eu encontrei a filha dela e ela falou assim: hoje o sacerdote, o padre Francisco, para quem conhece a Catedral de São José, foi confessar a minha mãe e lhe deu a extrema-unção. Ou seja, hoje ela provou da misericórdia e do amor de Deus. Os meninos do Sung fizeram uma intercessão por ela e na manhã seguinte ela amanheceu morta. Ou seja, ela provou do amor da misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que ela teve uma doença, com muito sofrimento, que foi o câncer, se doou inteiramente. Eu tenho certeza que se ela já não está no céu, em breve estará. Porque teve uma manifestação do amor de Deus na vida dela através do sacerdote antes de morrer. E todos os santos, sem exceção, se vocês buscarem todos, seja por martírio, seja por santidade na sua vida, todos se doaram, todos morreram para si mesmos, para suas vontades, para viver a essência do amor, que é a doação, e se doaram. São Felipe Neri, o sonho dele era ser missionário. O sonho de Felipe Neri era ser missionário. O que ele fez? Ele não foi. Por quê? A vontade de Deus para a vida dele era que ele cuidasse daquelas criancinhas que precisavam dele. Era cantar: eu prefiro o paraíso. Santa Teresinha era extremamente vaidosa, mentida. Ela queria ser a rainha da casa dela. E quando ela olhou para a cruz, ela se apaixonou por Jesus. Ela fala assim: eu renuncio às minhas vontades. Eu quero viver a pequenez. Eu quero viver a infância espiritual para mim agradar ao meu Senhor, fazer a vontade dele, não a minha. Santa Teresa fala: a falta de amor é a maior pobreza. Que amor é esse que Santa Teresa fala? A falta de Deus, a falta da doação em nossas vidas. Todos aqui já tivemos uma experiência de Deus. E quantos de nós fizemos que esse Deus, que é amor, se transformasse em doação para que outros provassem desse amor? Para que outros estivessem aqui, para que o gato estivesse lotado de pessoas lá fora e não conseguiram entrar. Tantas pessoas querendo provar esse amor. A essência mais íntima do amor é a doação de Deus. E Deus dá-se à criatura que Ele mesmo criou por amor. Então, se a essência mais íntima do amor que a gente pode ter é a doação a Deus, e Deus se doou por amor, quem somos nós para não querermos nos doar por Cristo? Quem somos nós para falarmos: não, eu não quero viver essa vida de santidade, eu não quero viver os 10 mandamentos, eu não quero ser freira, ser padre, eu não quero ser missionário como Deus me chama, porque a minha vontade própria é ser rica, ter uma casa, um carro, e viver bem, confortável, saber o que eu vou ter para comer no dia da manhã. Quem somos nós? Que o próprio Deus, que é amor, se doou na cruz para que a gente viva essa essência. E a nossa igreja é muito rica e no catecismo ainda fala, no número 735. Então, a primeira de nossa herança, a própria vida da Santíssima Trindade, que é amor, que é amar como Ele nos amou. Então, para nós vivermos a essência da Santíssima Trindade, a gente tem que amar como Ele amou. Para mim amar como Ele amou, eu tenho que amar cada um de vocês como eu amo a mim mesmo.
que há para fazer a vontade de Deus. Só você sabe. Se Deus te chamasse hoje como chamou essa amiga, se você iria estar preparada como ela estava para que Deus te chamasse. Se Deus me chamasse hoje, eu não estava preparada, eu não estou preparada. E eu preciso mudar, eu preciso pedir a Deus. Dai-me desse amor, Senhor. Dai-me desse amor, deixa-me ficar perto de Ti, deixa-me provar desse amor para que eu possa levá-lo também. Para que eu possa me doar também. Todos os pecados meus e seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou.